Saudação do responsável do Jorei Center, Wallace Yuti Kihara. Boa noite a todos. Tudo bem com vocês? Tudo bem? É. Então, primeiramente, antes de começar, né, aqui a palestra, eu gostaria de fazer uns comunicados, né, para vocês. Que a gente iniciou, né, agora nesse mês, no início desse mês, os estudos, né, dos 11 ensinamentos orientados pelo presidente. Muitos daqui também já estão participando, né? Você não está participando não, né? Ainda, né? Né? Mas assim, terça e quinta-feira, né, às 9h30, a gente está fazendo esses estudos que o presidente tem orientado, né? Aí é interessante, assim, a gente debate, né? Tem o ensinamento, depois debate. Bem gostoso. Interessante. A Luz também, por favor, se quiser participar, tá bom? É, também abri o curso de principiantes da agricultura natural, para quem tem interesse, né? O Meissama, ele fala que a horta caseira, ele foi criado não para pessoas que entendem do assunto, muito pelo contrário, né? Ele fala que a agricultura, né, caseira, ele foi feito justamente para as pessoas que são leigas, para aperfeiçoar, né, entrar nesse contato com a natureza. Para quem tiver interesse também, tá bom? Também tem os cursos de nível 1, 2 e 3, né? Se quiser participar também, né? Do curso de nível 1, porque o curso de nível 1 também, ele serve como pós-outorga. Ele é uma aula que ele ensina bem, sabe? As práticas messiânicas, o que é ser messiânico. Então é interessante, né? Para quem não fez ainda, iniciar. E por último, também temos a vivência de Ikebana, que a gente vai fazer em maio, né? A inscrição já tá na página, depois eu envio para vocês, para quem tiver interesse também, se vocês quiserem fazer. É bem legal. A gente tem uma taxa, né? E aí os vasos são mandados para a gente. E aí, assim, é feito tudo de forma online, né? A professora explica tudo certinho, a vivência, né? E aí a gente faz junto. É bem legal também. Eu já fiz uma vez, no ano passado. Muito interessante. Mas vamos lá. Então, vou partir a partir do ensinamento, tá bom? Vença o próprio mal. Quando a gente fala em mal, eu sei vocês, mas assim, é comum a gente personificar essa imagem de mal, né? Como em alguma coisa, um ser, né? Mas quando o Meisama fala do mal aqui, nesse ensinamento, ele fala sobre os nossos sentimentos. Ele fala o seguinte: falarei sobre a necessidade de vencermos o mal que existe em nosso íntimo. O mal que existe em nós, dentro de nós, né? No interior de cada ser humano, a todo momento, trava-se uma batalha entre o bem e o mal. Mas quando o mal vence, comete-se pecado e gera infelicidade. Quando o bem vence, cria-se felicidade. Então, a partir do nosso sentimento de quê? De felicidade e infelicidade, a gente consegue analisar quem está vencendo nessa batalha, né? Nosso sentimento. Porque os sentimentos são o quê? Os nossos sofrimentos, sentimentos negativos que a gente sente. Nós temos dentro da gente, né? Às vezes tem uma mágoa, talvez isso seja o mal. Então, você ter o mal dentro de você não significa que você é uma pessoa ruim, porque a gente associa o mal a pessoas ruins, né? Mas todos nós temos esse mal interno. Cabe a nós decidirmos e o quê? Trabalhando esse sentimento, né? Para que a gente consiga o quê? Permitir com que o bem vença. Por isso que é importante a gratidão. A gente agradecer a tudo, né? A gente permite com que o lado positivo, o lado do bem, né, ele se sobressaia sobre o mal. Então, agradecer a tudo é importante. Em um outro trecho, né, a menção fala o seguinte: o ser humano deve estar sempre atento ao desenvolvimento dessa força. Quando ele fala dessa força, é do espírito primordial. Todos nós, né, sabemos que nós temos 3 espíritos. Espírito o espírito protetor primordial, espírito protetor secundário e espírito protetor guardião. O primordial vamos resumindo, é o bem, né? Nosso espírito bom. O secundário é o nosso espírito animalesco, a partir dos desejos, né, que a gente tem e tudo mais. Né? O secundário é representado pelo mal. E o guardião, ele é decidido entre os nossos antepassados, né, para nos proteger. Ele tem essa missão de nos proteger. Então, nós temos esses 3 espíritos. Né? E aqui ele fala sobre o quê? Sobre como desenvolver a força do espírito primordial, que é o principal, né? O único recurso
é orar a Deus e aprofundar a fé. Não existe outro meio para se tornar feliz. Então, Meishu Sama diz que para a gente fortalecer, desenvolver esse espírito primordial, é necessário orar a Deus e aprofundar a fé. Como é que a gente faz isso hoje, né, nessa pandemia? Os cultos diários, né, que a gente faz, porque assim, depois da pandemia, quando iniciou a pandemia, né, a gente deixou de ir para os locais porque foram vedados, né? Não podemos mais sair de casa, né, para poder fazer essas atividades. Então, né, a sede central, né, o presidente, eles bolaram um plano para levar o culto até nós, né? A gente consegue assistir o culto, orar do lar. Então, a importância realmente da gente participar dos cultos matinais e vesperais no dia a dia é importante. Muito importante, que nem Meishu Sama fala, né? É uma forma de desenvolver o nosso espírito primordial. E aprofundar a fé seria o quê? Os estudos dos ensinamentos. Né? O presidente tem orientado bastante a gente, ele até brinca, né? Ele fala do GPS, né? Que é do GPS da salvação. Ele pergunta, vocês já ligaram o GPS de vocês? Né? Ou ainda está recalculando a rota desse GPS? O GPS nada mais é do que esse guia. Né? O GPS ele dá o quê? Ele dá o nosso norte, né? Para a gente conseguir chegar ao nosso destino. Os ensinamentos de Meishu Sama também têm a mesma função. Para a gente conseguir o quê? Concretizar aquilo que a humanidade almeja, que é o quê? Saúde, prosperidade e paz, né? A felicidade. Paraíso terrestre, né? Então, inclusive, né? Tem não sei se vocês já leram, eu li com um grupo, o século XXI, o ensinamento também, e Meishu Sama ele fala sobre esse paraíso. Ele fala o detalhe sobre esse paraíso que ele sonhou. Né? É interessante vocês, né, guardarem uma data. Esse ensinamento ele foi revelado a Meishu Sama em 1926. Eu quero que vocês guardem essa data. 1926. E foi publicado em 1948. Vocês vão entender. Guarda essa data. 1926, 1948, tá? Nesse ensinamento do século XXI, Meishu Sama ele começa falando que ele acorda no despertador. Só que esse despertador, ele tá o quê? Dentro do travesseiro. Isso em 1926. 1926. Vocês conseguiram imaginar em 1926 travesseiro com despertador? Acredito que seja um pouco difícil, né, da gente imaginar. Mas isso hoje em dia existe já, esse tipo de travesseiro. Transporte sem motorista. Metrôs, né? Metrô em São Paulo não tem mais o operador, né? Hoje ele é feito tudo o quê? Virtualmente, né? Gente, é uma cabine de controle que eles comandam, né? Eles se organizam através de tudo isso, né? Dessa cabine de... Né? E existe já, né? O restaurante sem garçom. No Japão, tem um restaurante, assim, eles chamam de Kaiten Sushi, né? Que é o quê? Ele é um restaurante de sushi. E assim, você entra, mesa, tem as esteirinhas que vão passando sushis. Passando. E aí, quando você quer alguma coisa que não esteja nesse... Tem um tablet, você coloca, né? Você quer. Aí vem um trenzinho, traz o alimento. Viu? Então, assim, 1926 talvez seria algo impossível, né? Mas já existe também. Meishu Sama fala também de um elemento que mais ou menos assim, o tamanho de uma falange de um dedo, é possível você andar, né, com um automóvel milhares não, muitos anos, né? E eu também esses dias eu procurei sobre esse elemento, algum elemento que teria toda essa energia capaz de movimentar um carro por muito tempo. Eu encontrei. Tem uma empresa que ele já está desenvolvendo. Ele falou que 1 grama de tório, que é o nome desse elemento, o tório, 1 grama de tório é equivalente a 28 mil litros de gasolina. Ou seja, 8 gramas de tório, ele consegue movimentar o carro por 100 anos. Então eles já estão desenvolvendo isso. Isso pra gente também era algo que não existia, né? Fui procurar e tinha isso, realmente. Empresas, né, automobilísticas que eles já estão desenvolvendo isso. Achei muito interessante. E assim, em Meishu Sama fala, né, detalhes, né, paisagem, tudo mais. Talvez hoje, na nossa realidade, é impossível, né? Mas eu queria trazer um exemplo para vocês. Eu acho muito interessante. É o smartphone que a gente tem. Na época de vocês imaginariam que existiria um celular que ao invés de você ir para a biblioteca, você podia ter os livros? Conseguir falar com alguém do outro lado do mundo sem pagar
graça instantaneamente, uma conversa. Dá para imaginar isso? Antigamente, quando eu era criança, estava com uma telefone, ela passava para uma outra pessoa para mandar para minha avó que morava no Brasil. E a gente tinha que pagar, né? O valor era a taxa. Você não, né? Hoje a gente consegue fazer tudo fácil. Vocês, no tempo de vocês, conseguiriam imaginar que existia um smartphone? Isso, né? Por que será que, assim, Meixo Sama, ele falou o seguinte, quando ele recebeu, ele diz, daqui 100 anos esse paraíso vai ser conquistado. Bate o martelo, aí, daqui 100 anos. Só que ele não definiu realmente a data. Era a partir da revelação que foi, ou a partir de 1948 que foi publicado. Então, assim, se a gente calcular 100 anos a partir de 1926, é 2026, né? 5 anos. Se não for, 2048. Né? Tá? É próximo, tá muito próximo. Então, assim, será que realmente a gente não vai presenciar esse paraíso terrestre? Será que ele não está tão próximo quanto nós gostaríamos? É uma coisa a se refletir, sabe? A mesma forma do celular. A gente não imaginaria que existiria um telefone que a gente faria tudo com ele. Hoje existe. Era uma coisa inimaginável. Será que o paraíso terrestre ele também é algo tão distante assim? Sendo que existe tudo que Mesama falou ali já no ensinamento. Eu gostaria que vocês lessem esse ensinamento, né? Desse uma detalhada nele, ver o que realmente Mesama fala, porque é interessante. Então, assim, trazendo a questão agora para a purificação de hoje. Quem é que de vocês imaginaria que existiria uma purificação mundial? Foi o corona, né? Quem de nós aqui imaginaria que existiria uma purificação mundial? Não tem como, né? É difícil, é uma coisa muito, muito difícil de acreditar que poderia existir. E hoje existe. E o que a gente precisa aprender, na verdade, né? A gente pode enxergar a purificação de duas formas, né? Esse sofrimento, a purificação como um sofrimento, que a gente perde o chão, né? A gente torna tudo aquilo um caos. Ou enxergar realmente esse sofrimento como purificação, que é um bem necessário para a humanidade. Que todos nós temos culpa nisso. E que nós precisamos resgatar isso. Né? É aquele mal, voltando para o ensinamento, aquele mal interno, né? Mora dentro da gente. A gente assumir a responsabilidade. E se isso está acontecendo é porque a culpa é nossa também. Né? Para tudo. Então, assim, o que aprender com o coronavírus? Assim, graças ao coronavírus também, as pessoas tiveram permissão de ter mais o quê? Aquela relação familiar, né? As pessoas estão mais próximas. Né? As pessoas passaram a orar mais. Ninguém pode sair de casa. Né? A construção do paraíso no lar. Isso é muito importante. No culto passado, como é que a gente definiu como construir o paraíso no lar? A partir de mim, a partir da minha família. Porque o paraíso terrestre, ele só vai ser concretizado quando as famílias se tornarem paradisíacas. Então a gente precisa determinar isso. Também é uma coisa interna. É nós decidirmos que precisamos mudar. Né? Então, assim, buscar criar esse paraíso no lar é importante para a gente conseguir atingir o paraíso terrestre. Porque quando a gente fala paraíso terrestre, tudo isso, a gente imagina algo muito distante, muito longe, né? Só que não, é ali, ó, perto. Família, parentes, amigos. Volta ali. Né? E realmente trabalhar o quê? O equilíbrio material e espiritual. Porque, assim, não sei, você já deve ter visto pessoas que, assim, que, por exemplo, tem problema financeiro e fica a vida toda trabalhando, buscando a solução através do trabalho e continua na mesma situação. Quantas pessoas você não conhece que tem problema financeiro e sofre com isso? Né? Porque Mesama fala que o quê? Que o espírito precede a matéria. Que o espírito vem primeiro. Né? O mundo espiritual vem primeiro, que a gente é só um reflexo do mundo espiritual. Então por que será que a gente não tenta, né, acabar com essa, vamos dizer, esse mal, né, o problema financeiro, através do espírito, através do nosso crescimento espiritual? Né? E assim, e realmente, a gente falando sobre o coronavírus, será que esse coronavírus vai passar um dia? Porque eu tenho o costume de associar muito a gripe. Lógico que assim, são coisas totalmente diferentes. Né?
Mas a gripe também é um vírus. E ele existe. Quando que ele foi, assim, quando que ele apareceu e quando que ele desapareceu? Ele apareceu, mas continua, né? Será que o coronavírus ele vai sumir, como todo mundo acha que vai acontecer? Será que essa situação que vivenciamos hoje não é um novo normal? Então, o que a gente precisa fazer? Não ficar desesperado, mas tentar se adaptar ao momento atual. Sabe? O que fazer? Orar pelas pessoas, buscar, ligar para a pessoa para saber se ela está bem, sabe? Assim, buscar a felicidade do próximo realmente. Não precisa estar em contato com a pessoa, é simplesmente se preocupar, orar por ela, vamos trabalhar esse lado espiritual, né? E o que falta para o paraíso ser concretizado? Aí o presidente falou sobre o espelho, né? Na verdade, quando você se olha para o espelho, ali já está a resposta. Para você conseguir construir esse paraíso, cabe a você decidir que você quer mudar. É você determinar que você pode e que você vai mudar. Porque se a gente não acreditar nem mesmo no que a gente quer, como é que a gente vai concretizar isso? Né? A gente precisa o quê? Determinar, acreditar, fazer acontecer. Mas precisa determinar. É aqui, ó, é dentro da gente. Então, assim, só para concluir, né? Falei porque falei muita coisa, né? Então, assim, gostaria que vocês trabalhassem bastante o quê? A questão da oração. Como? Através dos cultos matinais e vesperais. Existe um trabalho tão grande da sede central, sabe? Para conseguir fazer aqueles cultos, para levar para a gente, e a gente parece que não dá muito valor, sabe? Então, assim, você vê que existe um trabalho, sabe? Árduo ali. O presidente está de domingo a domingo ali, todo dia, matinal e vesperal ali. Sabe? Ele tá lá. Se vocês começarem a assistir, acompanhar diariamente, você vai ver que ele tá lá sempre. Você acha que ele faz isso por ele? Ele faz isso por nós. Porque ele acredita que o paraíso terrestre vai ser concretizado em 2026. Né? Então, assim, eu acho que a gente precisa dar mais valor também, sabe? Por todo o trabalho que o presidente tem feito. Acredito muito, sabe? Ligar nosso GPS. Começar a estudar os ensinamentos. A gente tende a sofrer, mas porque parece que a gente quer, porque está tudo no ensinamento a solução dos problemas. Está tudo lá. Se vocês pegarem os ensinamentos, 5 alicerces, vocês lerem ele, tá ali. Sabe? Está muito claro o que fazer. Ele falou da transição da era da noite para a era do dia. Essa purificação é basicamente isso. Ele falou que chegaria um momento, né, por ser dia no mundo espiritual, ou por ser noite no mundo espiritual, as coisas não aconteciam às claras, né? Mas depois que passou a se tornar dia, aí as coisas estão vindo. Coisas que a gente não imaginaria. Cada vez mais vai ficando mais dia, né? Então, assim, e lá ele dá exemplos, ele fala. Vocês lerem, você vai falar, nossa, ele já falou, sabe? Então a gente ligar o nosso GPS, recalcular nossa rota e mandar brasa, sabe? A questão do quê? Da mudança interna. Trabalhar o nosso sentimento realmente, determinar mesmo. Você querer fazer aquilo. Bateu o pé, falei, eu vou fazer. Sabe? Mudança interna. Tá no espelho. Tá ali, ó. A solução do problema tá na minha frente. Eu consegui enxergar. Né? Além das práticas básicas messiânicas que a gente faz, né? Troca de orei, participação dos cultos. Hoje em dia tá mais fácil, a gente consegue assistir os cultos mensais no solo sagrado, né? Na igreja, tudo em casa. Um trabalho para isso, sabe? Um trabalho muito árduo das pessoas na sede central. As dedicações também. Então é isso, pessoal. Oração. Começar a orar pelas pessoas, né? Ligar nosso GPS, as leituras dos ensinamentos. Nossa mudança individual. Cada um decide. Cada um é vocês com vocês. Não é ninguém que vai falar para vocês. É vocês decidirem. E as práticas messiânicas. Tá certo, pessoal? Certo? Então, obrigado. Gostaria de agradecer, né, a atenção de vocês. Desejar para vocês um bom retorno.
Se vocês precisarem de alguma coisa, estou à disposição, tá? Pode me ligar. Eu estou aqui para isso, né? Tá bom? Obrigado, viu, pessoal? Uma boa noite. Bom final de semana.